paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Uma boa noite para você. Eu me chamo Jonathan, sou membro da Igreja Batista Internacional da Paz e hoje estou aqui para trazer uma mensagem do trono de Deus para você que está aí acompanhando pelas nossas redes sociais, tanto pelo Facebook ou o YouTube. Peço que, se você puder, compartilhar esse vídeo para que a mensagem de Deus possa ser transmitida para um maior número de pessoas, que faça isso. É sempre bom partilharmos e compartilharmos da palavra do Senhor. Amém? Então hoje eu vou trazer uma mensagem aqui para vocês, uma mensagem que trata sobre recomeços. Sim, nesse momento que temos passado dessa pandemia, de tantas angústias e tantas dificuldades, eu queria falar sobre recomeços. Nossos governantes estão aí fazendo tudo para que possamos recomeçar a nossa vida normalmente, não é mesmo? Então, eu queria hoje trazer algo da parte de Deus, da parte do Espírito Santo do Senhor para as nossas vidas, tá certo? E eu queria então fazer uma reflexão a partir de dois textos bíblicos, tá certo? Um que se encontra no livro de Gênesis, ao qual vai aparecer para vocês na tela. O livro de Gênesis, no capítulo 39, versículo 2 e 3, diz assim: O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. E o segundo texto que nós vamos acompanhar nessa noite está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 9 e 10. E diz assim: Os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Então vejamos que versículos maravilhosos, que versículos muito interessantes que nós podemos encontrar na palavra de Deus no dia de hoje, tá certo, meus? Nós podemos perceber através dessas palavras bíblicas, desses versículos, o quanto José tinha a presença de Deus ao seu lado. E foi necessário isso porque ele precisou passar por muitos recomeços. E eu queria falar hoje com você que tem passado também necessidades de recomeçar. Estamos vivendo nesse momento de pandemia onde muitas dificuldades têm aparecido. Têm aparecido dificuldades mentais, da saúde mental das pessoas, têm aparecido dificuldades financeiras, têm aparecido dificuldades familiares, tem aparecido diversas dificuldades nas nossas vidas. E cada dificuldade que se apresenta para nós, nós precisamos ter uma atitude de recomeço. Sempre pensar que a partir daquele momento nós estamos começando ou recomeçando uma nova jornada de vida. E assim foi da mesma maneira que aconteceu com José. José recomeçou a sua vida, se pensarmos dessa maneira, diversas vezes. José foi vendido por seus irmãos. Naquele momento em que ele foi levado escravo, ele precisou então recomeçar, aprender de novo a viver, aprender de novo a fazer as coisas de acordo agora com a nova realidade que ele vivia. E isso fala muito aos nossos dias, fala muito às situações que temos vivido atualmente. É necessário que possamos recomeçar. É necessário que possamos, nas novas situações, nas novas características que têm se tornado a nossa vida, nas novas situações que têm se apresentado diante de nós, a gente aprenda a recomeçar. Mas a história de José, ela mostra uma característica importantíssima, que os recomeços da vida de José sempre foram pautados e sempre foram determinados pela presença de Deus ao seu lado. Porque a Bíblia vai mostrar e deixar claro, tanto nesse versículo de Gênesis quanto no de Atos que nós lemos, que uma coisa podia
estar sempre diferente na vida de José, que eram as circunstâncias. As circunstâncias na vida de José, elas eram sempre diferentes. Bom, ele foi vendido, mudou uma circunstância. Ele vivia na casa do seu pai, tinha comida, tinha bebida, ajudava os seus irmãos. Agora ele é vendido e levado escravo, ele é um prisioneiro. Ele passou a viver uma nova circunstância. Ele passou a viver de uma nova maneira. E essa nova maneira só foi possível de ser vivida com tranquilidade, com mansidão, porque Deus estava ao seu lado. E a palavra de Deus, ela é clara quando ela diz que Deus nunca saiu, nunca abandonou José. Deus sempre esteve ao lado de José. E eu creio que esse Deus que nunca abandonou José, ele faz da mesma maneira conosco. Então, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, que você está vivendo, que nós temos passado nesse momento de pandemia, nessa crise toda que temos vivido, Deus está ao nosso lado. Deus está ao seu lado, não se esqueça disso. As circunstâncias podem ser diversas. Ora, além de ser vendido por seus irmãos, depois que José se tornou escravo e ele começou a prosperar porque ele fazia as coisas bem e porque o Senhor estava ao seu lado, então ele tinha uma vida que acabava prosperando. Isso é uma outra característica que demonstra a importância da presença de Deus ao nosso lado. Onde estivermos, iremos prosperar. Prosperar tanto no lado material quanto no lado espiritual. Então, é importantíssimo que tenhamos a noção de que, independente das circunstâncias, porque, como eu dizia, mesmo depois de vendido, José tinha Deus ao seu lado. E depois José foi caluniado e foi para a prisão devido a uma mentira que a esposa de Potifar contou acerca dele. E naquele momento Deus estava ao seu lado. E em tudo que José colocava sua mão, em tudo que José fazia, ele prosperava porque Deus estava ao seu lado. Então, uma coisa que a gente vê é que circunstâncias diferentes aconteceram. Muitas coisas mudaram na vida de José desde que ele saiu da sua casa vendido e escravo, até o momento em que, no final, ele foi reconhecido como governador do Egito e pôde fazer coisas grandiosas naquela nação. Então entendam, circunstâncias elas mudam. Circunstâncias elas não são fixas. Circunstâncias elas são passageiras. As coisas mudam, as coisas acontecem sempre de maneira diferente, mas tem uma coisa que não muda, tem uma coisa que não é diferente, tem uma coisa que sempre é a mesma, e ela é a presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus na nossa vida, ela não muda. A sua palavra, a palavra de Deus na nossa vida, ela não muda. A palavra de Deus, as alianças, as promessas, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus fez com que fosse uma promessa para as nossas vidas, isso não muda. Então fique firme nessa promessa, meu irmão, porque assim como José prosperou em todas as coisas, porque ele sempre tinha Deus ao seu lado, e independente das circunstâncias da sua vida, ele sempre foi um homem que serviu a Deus, que fez as coisas segundo a vontade de Deus, assim que possamos também fazer como José. Entender que as circunstâncias da nossa vida, elas não são as responsáveis pelo modo como nós vamos servir a Deus, mas é a presença de Deus na nossa vida que implica que nós adoremos a Ele. É o fato de Deus estar ao nosso lado que nos leva a adorá-lo, e não as circunstâncias, porque se fosse assim, eu então só adoraria na bênção, só adoraria na alegria, mas é importante também que adoremos e bendizemos e louvemos a Deus, independente das circunstâncias. A palavra de Deus diz que o que define o que nós somos, Paulo vai falar lá em uma de suas cartas, não são as coisas do mundo, não são as pessoas, não são os nossos amigos. O que define o que nós somos é a glória de Deus, é a presença de Deus, é o Espírito de Deus. O que define quem você é, o que define o que você faz, o que define a sua vida, não são as coisas externas a você, não são as coisas do mundo que estão à sua volta, não são os seus familiares. O que define o que você é e o que você faz é a glória de Deus. O que define aquilo que devemos ser e fazer é a presença de Deus.
Coloque Deus no centro da sua vida, coloque Deus no centro das suas atitudes e você verá a sua vida mudar, independente dos recomeços. E na verdade, nos recomeços, nós veremos que a nossa vida seguirá estável, porque temos Deus ao nosso lado. Então, em todas as ocasiões, Deus estava ao lado de José. Deus sempre esteve presente, ajudando José em todas as situações. E para finalizar, meus amados irmãos, amigos, eu queria dizer que os nossos recomeços possam ser sempre firmados na presença de Deus. Não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de dar um passo adiante para uma nova trajetória. Estamos vivendo um tempo de novidades a cada dia e que as novidades da sua vida possam ser sempre pautadas, regadas, abençoadas pela presença de Deus. Eu espero que essa palavra venha a iluminar o seu coração, eu espero que essa palavra venha te ajudar a perceber o quanto Deus ama você, o quanto Deus se preocupa com você, o quanto Deus está ao seu lado. Fique em paz, nós vamos fazer uma oração e terminar esse momento de devoção, de adoração, de engrandecimento da palavra de Deus. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Que os recomeços da nossa vida sejam sempre pautados pela Tua presença. Nós não queremos nos desesperar, nós não queremos, Senhor, nos entristecer, mas se entristecermos, Senhor, que o Senhor possa estar com as Tuas mãos, sempre nos ajudando, sempre nos confortando. Porque a Tua palavra diz que o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Então recebe a nossa oração, Pai, nesta noite, neste dia, que o Senhor possa estar ao nosso lado constantemente, nos mostrando que os recomeços podem ser bons e que os recomeços podem servir para olharmos cada vez mais para o Senhor, para a Tua glória e em como necessitamos da Tua presença nas nossas vidas. Pai, nós te agradecemos por esse momento e te pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia mais a fazer a Tua vontade e o Teu querer. Muito obrigado por tudo, é o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Fique com Deus e até a próxima.